Bom, então vamos começar a nossa reunião, Dami Pelotas, essa família querida que a gente tanto ama e que nos encontramos seguidamente para podermos aprender, conviver entre amigos, entre irmãos. Te agradecer, Jesus, nesse momento, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos participar, de estarmos com saúde, disposição, serenidade e que possamos aproveitar ao máximo esses momentos que a gente vai passar junto com o nosso amigo Flávio Brown, que vai falar de um assunto que é interessante e importante para todos nós. Então, Jesus, agradecemos a sua presença e de seus amigos protetores, que guiem o nosso querido amigo Flávio, que ele possa conduzir a sua fala de uma maneira tranquila e que possa ser captada, discutida por todos os amigos dessa casa. Que essa AME cada vez mais se fortaleça com essas atividades que a gente tem, com esses amigos queridos que participam das nossas lives, que nos trazem conhecimento, que se somam a essa família tão amada que é a AME Pelotas. Muito obrigada, que assim seja. Sim, Bom, sim. Amém. hoje, então, a gente tem a presença do nosso querido Flávio, né, já bem conhecido, né? Ele já teve aqui, não sei se vocês vão relembrar, gente, o Flávio já participou com o Edson, lá em 2021, sobre sociopatia e drogadição, né? Participaram de uma live bem legal, os dois aqui com a gente. E aí a gente convidou ele agora para ele participar, falando um tema muito interessante, tá? Senhor de mim, tá? E que ele, na verdade, não é bem assim, deixa eu só onde é que tá. Como é que é o nome mesmo, Flávio? Doutor de mim. Doutor de mim, não é senhor de mim, sabia? É doutor de mim. Sabe o que que eu me lembrei, Flávio? Me lembrei muito do Décio. O Décio fala muito isso. Vós sois deuses. E quando vocês escutarem essa aula, vocês vão ver isso, gente, de quanto a gente é responsável pelo nosso caminho. Não, a gente é doutor da gente mesmo. E lembra muito a Flávia do Décio também, né? Então, assim, eu Pois queria é. apresentar esse querido amigo para vocês, né? O Flávio é uma pessoa muito onipresente nos eventos da Mi Brasil, bem participativo. Ele é atualmente presidente da Associação Médico Espírita de Santos, é médico psicoterapeuta, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, né? E um grande, como eu disse, um grande colaborador da Mi Brasil, né? E um grande amigo, eu sei que ele é muito amigo do Sérgio, da Janine, e agora nós também, né, Flávio? Então, ele vai falar hoje desse Sempre, assunto. sempre fui. Não é uma aula, viu, gente? Ele vai fazer uma reflexão. Agora, ele vai ver com vocês como é que ele vai colocar isso. Tá? Doutor de mim. Eu gostei muito, espero que vocês gostem. Fica à vontade, Flávio. Obrigado, gente, pela acolhida, pela amizade de sempre, né? Eu já tive em Pelotas, acho que no ano de 2013, aí, conheci a cidade. Vocês fizeram uma acolhida muito gostosa para mim, para minha esposa Giovana, que agora é psicóloga, né? Está trabalhando junto comigo. E, e a gente é da família AME Brasil, né? Então, nos eventos da Associação Médico Espírita, eu estou desde a época da minha faculdade. Eu fui aluno na faculdade, viu, Vera, do Décio. Sério? É, Olha que legal. eu não estou chamando o Décio de velho, não, mas eu fui aluno dele. Ai, que legal. Agora, Flávio, tu falasse isso. O Flávio teve aqui num evento, gente, lá no Hospital Espírita. Foi muito legal. Terapia de vidas passadas, tu falaste, né? Foi sim. E Isso, ficou, inclusive, na casa do Sérgio. O Sérgio me lembrou isso hoje. Te mandou um grande abraço, exatamente. ele, Janine. Legal. Foi muito Grande, legal, foi muito bom. é a minha família aí do Sul, né? Então, eu não sei se eu vou dar uma aula aqui ou eu prefiro que fosse mais um clima mesmo de conversa, de bate-papo, né, de troca de experiências, né?
E esse tema Doutor de Mim, ele foi baseado num livro do mesmo título. Ele foi escrito por uma médica psiquiatra, que é minha tia, ela mora em Campinas, se chama Doutor de Mim. Esse livro foi escrito por ela, mas foi baseado em várias experiências assim de consultório do nosso grupo. Nós temos o grupo lá da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Então, deixa eu mostrar para vocês a capa do livro aqui. Acho que dá para ver direitinho, correto? Então, é Maria Teodora Ribeiro Guimarães, Doutor de Mim, não é o tempo que está indo embora, é a sua vida. Então, a gente trabalhando na área da psicoterapia, seja no consultório particular, seja no SUS, na prefeitura aqui, onde eu também trabalho há 20 anos, a gente pretendeu, com esse projeto desse livro, proporcionar às pessoas que não poderiam, né, pagar por um processo de psicoterapia, ou mesmo pelo seu convênio, ou pelo sistema público, que tem uma fila de espera enorme, né? Então, todos os lugares que nós vamos, nós damos esse livro aqui gratuitamente, deixamos nas bibliotecas dos centros espíritas ou dos centros de bairro popular onde nós passamos, né? Para as pessoas que possam ler, né? E a leitura desse livro, ele visa realmente ajudar o paciente como se ele estivesse fazendo uma terapia, lendo capítulo a capítulo. Então, são 48 capítulos e temas variados que têm a ver com a saúde mental, com a psiquiatria, com a psicologia, para que realmente o paciente possa refletir, pensar e se sentir realmente tocado por uma palavra que faça ele ter uma razão, um propósito e uma mudança do seu jeito de ser, pelo menos parcialmente, aliviando as suas dores, quem sabe também mudando aí o seu padrão de comportamento, o seu sistema de crenças e valores, etc, etc. Então, essa é a ideia, né? E o título do livro, é, por intuição, talvez, fui eu que dei o título do livro, Doutor de Mim. Porque eu lembrei de uma música do que vários artistas brasileiros cantaram, que se chama Eu, Caçador de Mim, principalmente na voz do Milton Nascimento, né? Os autores são Luiz Carlos Sá e o Sérgio Magrão. Essa música é do ano de 1981. Então, me permitam ler a letra dessa música, fiquem tranquilos, porque eu não vou cantar, não tenho essa pretensão, tá certo? E a letra diz assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, com essa letra muito inspiradora, muito poética, bonita, né? É que veio assim esse título, Doutor de Mim, e que inspira e que faz pensar que cada um de nós, independentemente de sexo, de idade, de classe social, de crença, de filosofia de vida que leva, etc., etc., tem que ser o principal conhecedor de si mesmo, né? O doutor aqui não é no sentido da palavra doutorado, que tem um cargo, que tem uma arrogância, que tem
assim, um título, uma soberba que vê todo mundo do alto, não é isso. Mas simplesmente ser aquele que se conhece e que, portanto, se comanda, né? Então, o que que a gente tem percebido com as queixas principais, né, que nós recebemos nos consultórios, tanto no SUS quanto no particular? Depressões, ansiedades, problemas de relacionamento, problemas das neuroses, dos complexos, das frustrações, daquilo que a gente gostaria que fosse de determinada forma, mas não acontece. Então, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua queixa, cada pessoa sabe aonde aperta o calo, não é mesmo? O que para nós é uma bobagem, para um outro ser humano é muito grande, ou vice-versa. Então, a gente precisa, aprendendo a ouvir, aprendendo a acolher de uma certa maneira, que é o básico de todo profissional de saúde, né? Sendo no mínimo um profissional humanitário, um profissional humanista, o mínimo que se tem é ouvir, né? Só que o paciente sempre espera uma devolutiva, porque a psicoterapia nunca pode ser ou precisa ser um monólogo, né? E a gente, profissional da saúde mental, podemos prescrever medicações calmantes, antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, tal, 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 tudo bem. Mas eu acho que o mais importante que fazer uma receita por escrito são os recados, né, que estão envolvidos em todo um contexto de percepção do mundo daquele ser humano que está vindo bater a porta do nosso consultório e aquilo que a gente percebe que ele ainda não percebeu porque está nas entrelinhas ou porque o próprio paciente não quis perceber, que tem a ver, às vezes, com uma fraqueza dele, com um ponto fraco, no sentido de não admitir falhas e de não perceber que realmente os gatilhos estão nele e não no mundo que o rodeia, né? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar alertar esse paciente, mediante as suas queixas, mediante as suas dores que ele traz no consultório, é quais as possibilidades dessa pontinha do iceberg, que tem um fundo escondido, submerso, né? Por uma história de vida, e a gente sendo espírita, por tantas encarnações que já tivemos na nossa trajetória milenar nesse planeta ou em outros, né? Quais são as dores humanas, né, que podem ser decorrentes do nosso temperamento? Então, quando a gente fala a palavra temperamento, às vezes pode soar meio ofensivo, né? E do ponto de vista culinário, a gente não pode errar a mão, né? Nem no sal, nem na pimenta, nem no açúcar. Tudo tem que estar na dose mais ou menos adequada para a gente conseguir degustar aquele alimento, seja doce ou salgado, né? Tudo de mais ou tudo de menos dos temperos na cozinha vai estragar o prato e vai estragar o almoço, a refeição, né? Então, nós precisamos, de uma certa maneira, fazer no atendimento médico, psicológico, que comece um certo despertar para olhar para dentro de si mesmo, né? Ah, em que momentos da rotina daquele paciente ele ainda não é dono de si mesmo, mas, na verdade, um grande prisioneiro, porque ele se amarra nas suas irritações, o paciente se amarra nas opiniões alheias. Agora, então, com a mídia digital, ele se amarra muito nos comparativos da sua vida pessoal com a vida do outro, nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, sites, etc., etc., né? Nesse mundo ilusório de fantasia, onde se só posta o que é belo, etc., etc., né? Então ele fica se comparando muito, muito com os outros e fica prisioneiro, gastando uma energia assim que não tem tamanho e que de repente faz com que ele não perceba as suas próprias potencialidades, né? E perceba quem de fato ele é.
dentre as suas qualidades, dentre as suas virtudes, dentre os seus defeitos, dentre os seus pontos fracos, defeitos que a gente não gosta de admitir, né? Quando nós às vezes somos intolerantes ou invejosos ou irritadiços ou arrogantes, ou às vezes a gente é um pouco indiferente e caímos aí na soberba, né? Naquela tendência de sempre querer tudo do nosso jeito, na hora que a gente espera que fosse, e que a gente trata o nosso Deus como se fosse um garçom que tivesse sempre pronto para nos servir, né? Então, como eu sou? Como que eu reajo? Né? O paciente ele chega só com uma dor, falando mal de uma situação, falando mal de um parente, falando mal do seu chefe do trabalho, falando mal de um familiar, da esposa, do filho, disto ou daquilo outro, sempre do algo externo, que tem interferência sobre o seu psiquismo, lógico, né? Mas como que eu reajo mediante aquilo que me contraria? Então, quais são as dores decorrentes das minhas reações às vicissitudes que eu passo na minha vida diária? Porque a vida não poupa ninguém. E a vida é muito dura para a gente amolecer, né? E a gente precisa, de uma certa maneira, aprender a sobreviver diariamente. Estamos aqui encarnados para isso, né? Então, quais as movimentações que a gente precisa, conversando com o paciente, instrumentalizá-lo para que ele seja dono dessas reações, portanto, dono de si mesmo, doutor de si mesmo, e escolher entre, digamos assim, o sofrimento e a felicidade. Então, quando a gente fala na questão em escolher entre sofrimento e felicidade, a gente fala em transformar problemas em oportunidades de aprendizado, que nem sempre é fácil, inclusive falando por mim mesmo, nas coisinhas que nos atropelam no nosso dia a dia, a gente nem anota o número da placa que veio assim, né? Dos fatos, às vezes, que nos derrubam, que nos interferem, que nos machucam. E aí, saindo de uma ilusão que tudo vai ser feito conforme a minha vontade, como se eu fosse um filho mimado do Pai maior, desse Criador, e saindo do meu ego, do egoísmo, eu realmente eu vou aprender a olhar a vida com os outros olhos. E principalmente numa questão de percepção que todos nós, seres humanos, nós ficamos muito facilmente melindrados, em vários sentidos, em vários aspectos. Nossa, o seu cabelo está assim ou está assado. Ou, puxa vida, a sua filha está estudando aquilo, a minha está estudando aquilo outro. Nossa, eu já troquei de carro, você ainda não. Eu engordei ou eu emagreci. Sabe, esses comentários do dia a dia que quase sempre a gente leva como uma ofensa pessoal. E às vezes a gente não consegue ficar feliz pela felicidade do outro. E aproveitando aí um assunto temático do Rio Grande do Sul, eu sei que o Grêmio acabou de ser campeão gaúcho. Será que a torcida do Internacional está contente pelos amigos gremistas? Que com certeza nós temos amigos gremistas e colorados, né? Claro que tem a rivalidade, isso sempre existiu de uma maneira até saudável. Mas se eu tenho um amigo que eu amo, que torce pelo time contrário ao meu time, eu não vou ficar feliz por ele porque ele está feliz. Isso falando de um tema fútil que é o futebol, né? Aliás, diga-se passagem, eu torço pelo Santos e meu time não está indo bem esse ano. Coisas da vida, faz parte, né? Então, Flávio, essas desculpa te coisas. interromper, ó. O Ah, João tá mostrando ali, ó, que a camiseta ó, do Inter, olha lá. pois é. Vamos E você não está vestir, contente. vamos vestir a camiseta com muito orgulho, porque a vida é assim, às vezes perde, às vezes ganha, isso faz parte, né? Às vezes empata, às vezes o pênalti bate na trave, né? Então a gente não sabe qual é a proposta de Deus conosco ainda, porque a gente é míope, a gente só
só enxerga num primeiro momento e não consegue enxergar um pouco mais adiante, né? Então, essas lutas internas que a gente carrega no dia a dia, como se diz no meu tempo de orelhão, é que tinha aquela ficha que a gente usava, né? Tem que cair a ficha, né? Tem que gerar um insight, um processo de pensamento. O que que eu tenho que aprender com aquela situação para não gerar uma dor que o meu temperamento reativo fez provocar em mim mesmo, né? Aonde que eu me vejo como espelho no outro? Então, se eu fico muito irritado e eu reconheço a irritação no outro, eu estou reagindo àquilo que eu estou recebendo. E aí fica uma eterna troca de ofensas. Então, se eu tenho uma possibilidade de quebrar esse círculo vicioso de troca de ofensas, eu vou retribuir com a ofensa um gesto de bondade, né? Dar a outra face. Dar a outra face é dar o antídoto. Se eu receber uma raiva, eu vou devolver um carinho. Se eu receber algo frio, eu vou devolver algo quente, no sentido figurado, no sentido prático, inclusive. Dar a outra face é dar o antídoto, né? Dar o que aquela pessoa precisa, mesmo que às vezes eu não tenha essa compreensão no primeiro momento. E perceber também que a gente acha que sofre muito na vida, que somos muito vítimas e que os outros não sofrem nada, a minha dor é maior que o outro. E não é verdade, cada um tem o tamanho da sua dor, daquilo do modo que ele a compreende, né? Para uns, ah, perder aí realmente um emprego realmente é muito complicado, mas ele já enxerga essa oportunidade para, sei lá, perdeu aquele emprego, agora eu vou empreender como autônomo. Então já existe um propósito de ir adiante, né? Ou uma tristeza profunda e verdadeira quando, sei lá, a gente perde um ente querido da nossa família, realmente é um buraco no meio do peito que fica. E o que a gente tem que aprender com isso? Com a nossa doutrina consoladora, né? Que a vida continua, mas que eu vou sentir saudade e que a memória daquele ente querido não vai se apagar da minha cabeça e vai estar tudo bem, eu vou dar risada no dia seguinte do velório, não é assim, né? Então, a gente vai, nessas lutas internas, a gente vai tentando e aprendendo a sobreviver. E nesse aspecto, né, em que momentos eu posso tentar perceber quando eu é que estou pisando na bola, quando eu é que estou fazendo sofrer. Então, quando eu começar a perceber isso, eu vou começar a ser possuidor de mim mesmo, né? Dessa terra santa que sou eu. E que essa terra prometida sou eu mesmo no meu íntimo, no meu interior. É a minha evolução de tempo de um passado, presente e futuro, né? Esse tipo de característica que a gente traz aí de outras encarnações, que é a nossa prepotência, principalmente, o egoísmo, a intolerância, a inveja, né? Quando a gente nunca admite que tem inveja, né? A gente fala assim, nossa, que legal, o seu time foi campeão e o meu não, etc, etc, só para falar de algo corriqueiro, né? Então, até quando eu vou ficar tropeçando nessas mesmas pedras e não aprender a desviá-las? Porque se a vida coloca a mesma pedra no meu caminho, é para eu aprender a desviá-la. Se eu estou andando por uma estrada e tem uma plaquinha me avisando, olha, tem uma curva acentuada à direita, diminui a velocidade de 80 para 60, de 60 para 40. Então a vida sempre vai me dando avisos para eu aproveitar melhor o caminho daquela estrada e eu não capotar com o carro a 80 por hora numa curva que pedia que eu tivesse a 40 por hora. Então, muitas vezes, a gente não consegue enxergar os avisos da vida fruto da nossa teimosia, da nossa insensatez. E assim a gente reclama com Deus. Puxa vida, eu sofri um acidente naquela curva, mas Deus avisou, olha, tinha uma placa pedindo para você abaixar a tua velocidade e você não estava nem aí, porque você estava achando você o dono da estrada, o dono da rodovia.
Então, essa falta de humildade que muitas vezes, né, é uma dor criada pelo nosso próprio temperamento, pelo nosso jeito de ser. Vera, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fica à vontade aí, tá Não, tu bem? Quiser pode ir me... falando e depois aí eu vou abrir para o pessoal discutir. Fica melhor. Beleza, tá bom, ótimo, mas Pode eu falar. quero que vocês fiquem à vontade, tá bem? Então, nessa trajetória é que a gente vai começar a dar insight para aquele paciente que chega no consultório chorando, sofrendo, revoltado, triste, ansioso, com sensações de somatizações mais variadas possíveis, né? E pensa que nós, terapeutas, somos herói também o tempo todo, e nós não somos. Mas eu preciso ser um pouquinho praticante, ser um pouquinho, no mínimo, coerente daquilo que eu falo, daquilo que eu prego, para aquilo que eu tento ser e tento praticar. E a gente fala para o paciente que o processo da psicoterapia não é só quando tem o encontro no consultório. O processo da psicoterapia é o que ele faz da conversa fora do ambiente terapêutico, né? Naquele intervalo de uma semana para outra, ou a cada 15 dias que ele chega no ambiente da psicoterapia. Então, quando a gente começa a plantar essas sementes, né, de conscientização, de um processo de ver que o paciente pode ser uma terra fértil para ele se modificar e ser dono de si mais uma vez, né, ele vai perceber que a vida em si, claro, depende do nosso Deus, da espiritualidade, mas depende também de nós, né? Eu ouvi uma vez alguém dizer sobre um ditado, acho que é judeu, né? É mais ou menos assim: reze como se só Deus pudesse te ajudar, mas trabalhe como se só você pudesse te ajudar. Eu achei esse provérbio muito profundo, muito inteligente e me tocou fundo o coração, né? Reze, ore como se só Deus pudesse te ajudar. E trabalhe, faça a sua parte como se só você pudesse te ajudar. Então, nesse aspecto, a gente vai passar a ser dono desse tempo que passa tão rápido, né? E a nossa idade chega, os cabelos brancos, etc. A encarnação vai passando e a AME vai passando também, os Mednesps chegam de 2 em 2 anos, né, para o nosso reencontro pessoal, que vamos ter em Vitória agora, em junho de 2023, a gente vai se ver pessoalmente, se Deus quiser. E aí vem os pacientes que se acham muito, muito dono da razão. O paciente chega no consultório muito assim. Então, às vezes, eu estou falando algumas coisas ali, num diálogo terapêutico, né? E o paciente não concorda com nada. E aí chega um ponto e fala assim: poxa, se você não concorda com nada da nossa conversa, o que estamos fazendo aqui? Não é mesmo? Ah, será que você está aqui para ouvir ou só para reclamar? Sabe aquele ser humano muito poliqueixoso, né? Reclama se está calor, reclama se está frio, reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se neva, reclama de tudo, se está nublado, nada está bom. E a sensação que nada o satisfaz é um tipo de arrogância. O que tem que acontecer para satisfazer esse pequeno reizinho que não sabe que ele perdeu o trono já em outras vidas e que aqui agora somos todos mortais, né? Então a gente fica numa inércia, num marasmo, num sedentarismo, não só do corpo físico, né, pela atividade que a gente tem que ter um pouquinho, mas um sedentarismo mental, um sedentarismo da alma, né, onde a gente não consegue perceber os sinais que Deus vai dando nas sutilezas do dia a dia, através das pessoas falando com nós. E quantas vezes a gente é ajudado pela intuição de amigos ou parentes
você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso antes, né? Precisou alguém me dizer para cair a ficha, né? E assim, a gente aproveitar algumas soluções que estavam na nossa cara e a gente não consegue enxergar pela nossa miopia ou astigmatismo. E aí a gente colocar a lente da verdade, de fato, na nossa razão, no nosso coração, e ter mais motivos de ter um espírito de aprendiz do que de senhor, dono da verdade, que ninguém é. E a verdade também é muito subjetiva, muito transitória, né? Então, sair dessa poltrona de reizinho, né? Calçar, digo, as sandálias da humildade, como a gente brinca falando, né? E aprender a abrir mão de alguma coisa para ser mais feliz, porque a gente às vezes quer ser feliz e quer chegar numa corrida aqui na Praia de Santos, colocando uma mochila e duas bolas de boliche dentro da mochila, nas nossas costas, e não vai dar certo. Então, para eu chegar na corrida até a ponta da praia, eu vou ter que tirar a mochila das costas, porque está pesado. E aí eu chego lá, mas aí eu não quero abrir mão de nada. Eu quero correr para levar as duas bolas de boliche aqui nas minhas costas, mas eu não consigo correr nessa situação. E qual de nós, às vezes, está predisposto a abrir mão de alguma coisa para ser mais feliz? Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente, às vezes, tem alguns lucros secundários, a gente ganha também, às vezes, sendo meio passivo, né? E a gente tem que também ser um espírita, um cristão mais ativo. A gente não está aqui para pedir também só ajuda para a espiritualidade, para Bezerra de Menezes, para Marlene Nobre e tantos amigos espirituais que a gente ama e admira, né? Vamos também fazer a nossa coparticipação e fazer parte desse time com eles. E não esperar que Bezerra faça tudo por mim. Coitado do Bezerra, não, gente. Ele é ocupado no planeta inteiro e você acha que ele vai te atender só porque você pediu naquela hora, naquele lugar. A equipe de Bezerra é enorme, né? Então, a própria espiritualidade já sabe o que tem que fazer. É que a gente, às vezes, não sabe como colaborar, né? O evangelho é realmente o caminho para tornarmos um pouco mais proativos nesse aspecto, né? É, e aí, quando de repente a gente começa a perceber que o que já passou, passou, né? O tempo não volta atrás para mudar absolutamente nada. Então a gente percebe que quase sempre, o quase tudo foi quase nada. E fica preso no passado, se eu fizesse, se eu tivesse feito aquilo, se eu pudesse. Não adianta, porque é um pensamento que não é agregador, né? O passado já foi e o futuro a gente não tem, a gente só tem o presente, né? E na depressão, o paciente está muito preso ao passado, né? E o ansioso, como se diz, está muito preso ao futuro. Então, não é bom ficar preso nem lá, nem cá, né? Claro que existe uma boa ansiedade, né? Você está planejando uma meta, uma viagem, umas férias, uma reforma, é uma boa ansiedade, né? Mas aquela má ansiedade, ela te paralisa, né? O medo paralisante, né? Ah, então, a gente vai, às vezes, rodando que nem peão, sem sair de lugar nenhum, e a gente tem que instrumentalizar o paciente a ser um carvão se transformando num belo cristal. Nem que isso demore milhares e milhares de anos, como a natureza nos ensina, né? Porque a evolução não dá saltos, né? A própria doutora Irvênia Prada, médica veterinária da AME Brasil, tem uma palestra muito bonita, né? Do átomo ao arcanjo, onde ela relata toda essa evolução natural de todos nós, né? E fazer esse ser despertar esse poderoso diamante, né, que ele ainda tem dentro de si, ainda nesta encarnação fazer esse despertar. Não deixar para a próxima vida, não deixar para a semana que vem, né? Mesmo porque a gente pode morrer, sabe-se lá quando, né? Então, também tem essa, né? A gente vive a nossa vida como se a gente não fosse morrer, pelo menos o corpo físico, né? Mas a gente vai, né? Então, quando
a gente começa a instrumentalizar o paciente nesse aspecto, que o remédio é importante, mas é coadjuvante, e que a palavra falada na razão e no coração de quem está falando, para o ouvinte, né? Para o paciente que tem mais que ser ativo para a sua própria existência, ele vai aprender a fazer um diagnóstico de si mesmo antes dele errar de novo, antes dele tropeçar naquela mesma pedra, antes dele chorar aquela mesma lágrima e ficar sofrendo pelo mesmo motivo, né? Então, se o paciente começa a aprender que, de alguma maneira, ele admite que tem defeito, e é muito engraçado, né? Só para citar um caso assim, uma vez eu atendi uma senhora que chegou no consultório, e no meu consultório eu não tenho secretária presencialmente, né? Ela atende online, né? Então sou eu que abro a porta do consultório para receber o paciente, tem uma sala de espera e a minha sala. E ela foi no consultório por indicação de alguma amiga, e eu que abri a porta. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei, bom dia. Ela falou, bom dia, o médico é você? Eu falei, sim, sou eu, pode entrar. Eu não sei o que que ela esperava, né? O Brad Pitt, o Tarcísio Meira, sabe-se lá o que que ela esperava quando eu entrasse lá no consultório. Eu não uso roupa branca, eu uso roupa normal assim. E pedi que ela ficasse 1 minuto na sala de espera, estava vendo os papéis ainda, tal. Aí eu chamei para minha sala, pedi que ela se sentasse na poltrona à minha frente, porque eu fico frente a frente com o paciente, né? Tem uma poltrona, tipo um sofá de 2 lugares, onde o paciente senta, e eu numa poltrona a mais ou menos aí uns 2 metros de distância, não mais que isso, né? E ela me perguntou: você vai ficar sentado aí? Eu falei: vou, é onde eu atendo as pessoas. Ela falou: não, o médico tem que ficar sentado atrás da mesa. Vamos mudar a sua mesa de lugar? Eu falei: calma, né? Deixa a mesa aqui, né? É o jeito que eu atendo. Tem o fio do computador, da impressora. Então veja você, ela nunca me viu na vida. Não, claro, não sabia o jeito que eu atendia, não tinha culpa também de nada. Mas ela já chegou no meu consultório querendo mandar, querendo mudar a minha mesa de lugar, Vera. E aí eu perguntei, finalmente, né, depois aí desse entrave mobiliário, eu perguntei para ela, então, o que que eu posso te ajudar? Ah, doutor Flávio, eu sou uma depressiva crônica. Mas na verdade, o que ela era, e devagarinho a gente vai falando e chegando até lá, ela era uma mandona crônica. Então, tem alguma coisa por detrás de toda a situação psicológica. E nós não somos perfeitos, muito menos eu. Estou aqui falando como um pecador, como todos aqui somos, tá certo? É, e às vezes, quando a gente denuncia essa característica, a pessoa, quando ouve, pode levar como ofensa pessoal. Teve um outro caso no consultório, assim, que um paciente, né, que já tinha ido algumas vezes lá, ele queria fumar um cigarro, ele era tabagista, queria fumar um cigarro durante a consulta. E existe uma lei municipal, uma lei estadual, que é proibido fumar em ambientes fechados, né? E eu também não sou tabagista. Aí eu falei, olha, você desce aqui na frente do prédio do consultório, fuma o seu cigarro lá na calçada e você volta, eu te espero. 5, 10 minutos você volta. Aí ele falou assim, você não vai deixar eu fumar o cigarro aqui? Eu falei, não. Ah, nem na janela? Eu falei, não, até porque eu posso até levar uma multa, né, do próprio prédio. Ah, então se você não deixar eu fumar o cigarro aqui no seu consultório, eu nunca mais volto aqui no seu consultório. Falei, tudo bem, a escolha é sua. E ele nunca mais voltou no consultório. Mas se eu tivesse deixado ele fazer o que ele queria naquele momento, tudo bem, não era nada de grave, mas era um ato até de rebeldia, de infringir uma lei, né? Eu não estaria sendo um bom terapeuta com ele, estava me colocando em uma posição de submissão e alimentando uma postura dele querer fazer o que ele quiser, quando quiser, a hora que quiser,
né? E aí foi difícil ter dito esse não? Confesso que sim, mas foi o mais certo. Por quê? Porque era o racional para aquele momento. Então ele se melindrou e foi embora. Provavelmente saiu de lá falando mal de mim. Mas o que que os outros vão pensar de mim? É uma grande questão que todo mundo fica, né? Com essas neuras, né? Os outros vão pensar de mim o que quiser, porque eu não controlo o que que os outros vão pensar de mim. Tem gente que me acha legal, tem gente que me acha chato, tem gente que me acha inteligente, tem gente que me acha burro e assim por diante. E ponto final, né? O outro tem direito de pensar e aí vale o que eu tô na minha autoavaliação, na minha autoconsciência, o que realmente importa é a paz no meu travesseiro à noite, né? Então, a gente tem que ensinar esse paciente, então, a se instrumentalizar, não se incomodar, às vezes, a ficar sozinho quando precisa, selecionar melhor os seus modelos de verdades, os seus modelos de vida, não cair no modismo. Ah, eu vou pintar o cabelo de verde porque todo mundo agora está pintando, sabe? Então, se eu não estou na turminha, eu não me sinto bem. Então, eu não sou dono de mim, eu sou funcionário da turminha. E não é assim que se vive, né? Ah, eu voto no candidato A e você vota no candidato B, então eu sou o seu inimigo porque você não pensa igual a mim. A gente está cansado disso também, né? Nos últimos anos, chega, né? O que mais aqui? Então, agir, né? Instrumentalizar esse paciente para ser mais interferente positivamente no universo, na sua própria existência, agindo com empatia, com compaixão, fazendo um mínimo de bondade, às vezes, sempre que puder fazer, porque isso é para muito prazeroso. O próprio Sérgio Lopes fala, né, do circuito do prazer que a gente é estimulado quando praticamos o bem no sistema límbico, né, do ato caritativo, né? Não esperar recompensa, elogio ou aplauso. Palestrante espírita que espera aplauso no final da palestra no centro espírita está no caminho errado. Porque o palestrante espírita, ele não está dando conceitos que ele criou, ele só está repetindo as coisas do evangelho. Ele não é o autor de nada, ele só é um papagaio palestrante espírita. É um louro José da vida. Então, aplausos, tudo bem que é um carinho de quem está ouvindo, uma gratidão de quem está ouvindo. Mas tem palestrantes que são extremamente vaidosos e por natureza isso já não é muito coerente, né? Porque é um tipo de trabalho, é um ato também de dividir um pouquinho, né, as palavras que tem como aprendizado, né? E aí a gente aprender a fazer esses pequenos milagres da vida. Viver o presente, ser mais contributivo, ser protagonista, mais criativo, mais brando, mais resignado. Não é fazer o jogo do contente, enfiar a cabeça no buraco, fingir que o problema não existe. Isso aí é burrice, né? Não faz sentido, né? É mais ser mais irradiador de coisas boas, não só achar que tem que receber coisas boas, né? Mas ser um irradiador desses bons pensamentos. E a gente aprender a solidariedade. A gente não está aqui só para evoluir no nosso espírito, como o próprio meio espírita fala muito isso, né? Ah, estamos aqui em um processo de evolução, tal, tal, tal. Eu acho que o verbo pode ser evoluir, mas o verbo é colaborar, o verbo é contribuir. E tem um amigo de Goiânia, né, o Vicente Pessoa, onde já tivemos o Mednest também, em 2015, e ele fala muito, às vezes, né, que ele brinca, né? Ele fala assim, que nas lápides, né, nos cemitérios, tem lá RIP, né? Rest in Peace, em inglês, descanse em paz, né? E que por todos os livros do Evangelho que a gente estuda, Kardec, André Luiz, né? Chico, etc., etc., Emmanuel, a gente vê que o trabalho no mundo espiritual ele continua, né? E que a frase correta nas lápides
não seria descanse em paz, seria trabalhe em paz, continue trabalhando em paz. Né? De tantas e tantas obras que a gente vê do André Luiz, aqui em Santos a gente está estudando aqui o Obreiros da Vida Eterna, que fala especificamente disso, né? De recolhimento de pessoas recém-desencarnadas, é um livro muito rico, né? Então a ideia acho que é mais ou menos essa. E eu particularmente aqui, Vera, até durante a pandemia, eu e a minha esposa, a Giovana, a gente até me desculpe se eu estou fazendo um pouco de propaganda, né? Nós assistimos muito e gostamos de ter assistido as novelas bíblicas da TV Record. Então, uma que falou de Jesus, a outra foi Gênesis, outra José do Egito, outra Terra Prometida, outros Dez Mandamentos, todas as histórias do Velho Testamento, né? Mas foi um aprendizado tão grande, porque eles citavam, claro, é uma novela, tinha toda a encenação artística, e eles citavam os trechos bíblicos que eles mencionavam na narrativa da própria história, e a gente ia lá pegar a Bíblia para ver como é que era, e estava lá direitinho realmente, né? Então a palavra de Deus realmente ela vem se renovando com o tempo, mas ela tem uma matriz assim única, né? Da gente estar em Deus, não que Deus está em nós, mas que nós estejamos com Ele, né? Que o Espiritismo não tem que estar em nós temos que estar no Espiritismo. O cristianismo não tem que estar em nós é que temos que estar no cristianismo. É uma mudança de ângulo de observar essas coisas, né? E eu tenho um texto aqui de Eclesiastes que eu achei muito bonito, que foi até citado na novela Gênesis, que eu vou ler rapidinho aqui, até para encerrar a minha participação e a gente trocar uma ideia, enfim, daquilo que for é, pensado pelos colegas que estão nos ouvindo, com toda a paciência do mundo aí, né? Eclesiastes capítulo 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, tudo que Deus faz durará eternamente. Deus julgará o justo e o ímpio. Tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Ao tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, de curar, derrubar, edificar, rir, chorar, dançar, prantear, tempo de espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, de se afastar temporariamente, como tivemos aqui na pandemia, de se abraçar de novo, de buscar, de perder para ganhar, guardar, jogar fora, rasgar, cozinhar, calar, falar, tempo de amar, tempos de guerra e tempos de paz. Então, entender que tudo que a gente passa, às vezes a gente não compreende no primeiro momento, mas a gente tem que entender as entrelinhas, né? De qual é o recado, qual é a aprovação, qual é a expiação que cada um individualmente ou coletivamente precisa vivenciar, e que somos espíritos milenares, né? Interplanetários, digamos assim, e que essas poucas décadas que a gente passa aqui, a gente tem que fazer a coisa mais gostosa possível, né? Que é o bem, né? Porque a bondade é o amor em ação, né? Então, não só da boca para fora. A gente não pode ser legal, né, Vera, só no Mednesp, né? Naqueles 3, 4 dias que a gente fica lá, todo mundo junto, legal, dá beijo, abraço, etc, etc. A gente tem que ser Ame Brasil o ano inteiro, Ame Pelotas, Ame Santos, né? O ano inteiro, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, tornar o ano de 23 muito legal. Né? Brilha a vossa luz, seja o sal da terra, seja o açúcar da terra, na dose certa do seu temperamento, nem para ficar salgado demais, nem doce demais. Então, acho que é isso. Quem gostaria de fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa? Sidéria? Não, na verdade, eu não faria um questionamento, eu diria que
sua fala é bem oportuna no momento presente, assim, nos momentos que a gente passa, né? Em que a gente tenta empurrar para o outro as nossas responsabilidades, né? Uhum. Uma coisa que você fez eu pensar é que eu vejo a nossa existência como uma escola, né? E que cada fase a gente precisa aprender e tudo tem o tempo de cada um para isso, né? E a gente vive um momento em que a gente quer apressar o tempo do outro e esquece de olhar o nosso aprendizado, né? Então, achei muito legal essa fala, gostei bastante. Adoro a música que você colocou. Ela representou a minha adolescência, né? E porque é bem isso, né? É a gente nos buscando nas experiências da vida, né? E foi legal lembrar dessa música que foi marcada na minha adolescência, que até hoje ela é a vivência, né? Essa busca de se conhecer, de se descobrir, de, de vamos lá, vamos recomeçar, não deu aqui, melhor aqui. É esse o objetivo que eu considero a vida, né? Então, muito obrigada. Só uma contribuição. Flávia, a Sidéria é psicóloga, viu? Ela mora em Cascavel e acompanha com a gente online as atividades aí. Ah, que bom, bem-vinda. Não conheço Cascavel. João, quer comentar alguma coisa, João? Acho que a gente tem que comentar a felicidade aí, que é o teu doutor Flávio conosco, né? E, e ter essa possibilidade de pensar sobre a conexão e o sentido das coisas. Acho que o meu comentário é muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês aí, né? A gente tem que lembrar que a vida é como se fosse um videogame, né? Tá sempre mudando de fase. Eu acho que a graça da vida também é o tempo, né? Porque se o tempo parasse, se o tempo congelasse, Deus não seria justo, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui com saúde, né? Falando com vocês no conforto da minha casa. Tem gente que está embaixo do viaduto, tem gente que está passando um problema de saúde no hospital, tem gente que está com uma dor crônica, tem gente que é muito rico, tem gente que é muito pobre, né? Então, a dinâmica da vida, a graça nessa dimensão que a gente está aqui no plano físico, dessa terra girando que não para na rotação e na translação, a graça da vida é o tempo. E a gente lamenta, né? Ah, que saudade do passado, que saudade até dos meus antepassados que já desencarnaram. Claro que a gente tem saudade, né? Mas os nossos antepassados também já perderam os antepassados deles, né? E é assim mesmo, né? A graça da vida é o tempo. Eu vou fazer um comentário aqui, Flávia, assim, que eu fiquei pensando quando na tua fala, numa coisa muito importante, essa questão, né, da gente, né, ter esse controle e se conhecer, como é importante para nós aqui, profissionais de saúde, aqui a gente tem psicólogos, médicos, a enfermeira, a Silvia, a Elodie, né? Tem veterinárias aqui, não, hoje não está a Cris, não está, e não está a Rosa também, mas assim, muito importante a gente também ter essa conexão comigo mesmo e do meu papel eu fazer o melhor para mim, para eu conseguir atender melhor meu paciente. Porque Uhum, assim, eu trabalho há muitos anos na área de HIV, né, Flávia? Então, certo. eu vi muito assim, a gente nota bem claro, né? As mães chegam muito culpadas, que às vezes contaminaram seus filhos, né? Hoje em dia a gente sabe que tu pode, né? Hoje em dia, e essa é a minha missão lá na faculdade, que a gente trabalha na questão da transmissão vertical, a maioria das crianças tem negativado, né? 1% delas ficam positivas. Bom, mas assim, até que elas conheçam isso, porque só aos 18 meses é um grande sofrimento, então as mães se culpam muito. E eu converso muito com elas. E aí vem essa questão, quando tu falou, eu lembrei muito disso. Eu sempre dou muito apoio para elas, que elas encontrem força dentro delas.
porque ninguém vai querer contaminar o seu filho, né? E Uhum. como em outras doenças, ninguém vai querer adoecer. E eu noto bem claro isso, assim, né, Flávio? Aquelas que sabem da importância de elas estarem na responsabilidade de cuidar do seu filho, claro, mesmo que com culpa, mas que elas conseguem fazer isso com mais serenidade e tranquilidade, sabendo do seu papel, conecta muito, o resultado é muito melhor. Por exemplo, pede para a mãe, olha, tem que manter uma boa alimentação, porque muitas das vezes ela diz, mas por que eu vou fazer isso? Se ele não vai negativar. Não, mas eu estou dizendo exatamente o contrário. Tem tudo para que vá negativar, mas é importante que tu contribua. Então, a gente vê muito isso claro, assim, e uma coisa que me emociona, que é cada vez que as crianças negativas, a mãe chora, eu abraço. Sofri muito na pandemia que eu não pude abraçar as mães, não pude abraçar as Uhum. crianças, né? Que não Sim, tinha sim. como. E a gente nota isso muito também em crianças, em outras doenças, em fase terminal. Como é importante essa aceitação, porque o desfecho é outro, né, Flávio? É completamente diferente, né? Então, eu acho que tem esse papel, e claro, falando principalmente da questão da espiritualidade, o nosso amor em Cristo, né? E a fé que a gente tem, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E isso independe de qualquer religião. Eu já vi assim, ó, transformações em vários pacientes, independente da religião, pela fé que eles tinham. E principalmente por acreditar. Então, como isso é importante, né? Então, eu Uhum. acho que esse tema, quando eu escutei duas vezes, tá? Para conseguir entender, eu digo, bah, isso é bem interessante para que a gente reflita. E nós somos profissionais que estamos atendendo criança, gente doente, tem gente que atende adulto, que atende criança. Como a gente precisa estar bem também, porque Uhum. senão nós vamos ajudar quem? Né, Flávio? Você sabe, Vera, que um jeito da gente estar bem, que eu estou aprendendo, e isso me facilita muito. Primeira coisa, é tentar reclamar menos e por onde eu passar, tratar bem os outros. Por onde eu passar. Então, chegar, vamos dizer, por exemplo, lá no posto público, às vezes eu chego a atender 80 pessoas no mesmo dia. Então, olhar no olho, pegar na mão, bom dia, boa tarde, boa noite. Puxa, você está com a roupa bonita, que legal, não sei o quê, tá. Você transforma a consulta num bálsamo. Então, o remédio fica só uma coisinha de nada, mas a energia que você jogou, a tua aura chegando no campo áurico do outro que está frágil, doente, fraco de alguma maneira, nossa, eu saí da consulta diferente. O que que o médico fez? Ele me deu o mesmo remédio, mas eu saí diferente. Então, é isso que a gente está falando, né, nesse recado, né? É, brilhe a tua luz, faça isso, né? Porque você chega num lugar contrariado, revoltado, de mau humor, pavio curto, arrogante, você sai chutando as portas, brigando com a própria sombra. O que que você está criando no teu espaço mental? Uma doença. Então, esse recurso imunológico, se eu posso dizer assim, está aqui dentro de nós. É, é, é ser alguma coisa agradável aos outros, não de querer agradar todo mundo sempre, é diferente, porque eu não vou agradar todo mundo sempre. As pessoas às vezes não vão criar expectativas que não vão acontecer com relação à minha própria pessoa. Mas se eu semeio algo agradável, com certeza, de uma certa maneira, existe uma doação desse Espírito Santo, essa coisa, esse algo a mais. Então, nesse aspecto, todo mundo tem esse potencial. E não precisa de religião para isso. E Flávia, agora eu lembrei assim também, né, nesses dias que a gente está vivendo, né, agora você atentado à escola, né, porque é pena que a Flavinha não estava aí, porque a Flávia sempre fala de uma coisa importante, que é a questão do trânsito. O trânsito é complicado, né?
pega um trânsito violento, outro atravessa. Realmente, a Flavinha sempre diz, é o que faz com que eu perca a paciência. Mas existem outras situações no dia a dia, né? Mas analisa assim, olha que tempos difíceis que estamos vivendo. Tu vê a televisão agora, ultimamente, com essas coisas que estão acontecendo, como é importante a gente ter sanidade mental e como é importante a gente não levar essas más notícias para as outras pessoas. Tu sabe que eu tô terminando o curso da mediunidade com a Zilma lá na nossa casa espírita e ela bate muito nisso. Pensamento, pensamento. Então, assim, na verdade, é uma tentação, porque tu liga a televisão, né, Flávio? É só notícia ruim. Ultimamente mesmo. Agora aconteceu essa semana, ameaça aqui, tem Pelotas, teve Florianópolis, e tu tem que manter firme o pensamento, né? Isso é importante, tu precisa também estar bem, mesmo nesses tempos complicados, conturbados, para que tu possa auxiliar teu paciente também. Se tu não conseguir estar harmonizado, e tipo assim, qualquer lugar que tu chega, é o comentário, né, Flávio? Né? Isso Sim. aqui tem acontecido muito. Ah, tu viu só, lá no meu consultório, eu não comento. Paciente, doutora, a senhora viu que coisa. Não, hoje não vamos falar disso. Então, essa questão da gente não propagar o mal também é importante, porque isso adoece, né? Isso desestabiliza as pessoas e o ambiente. Então, esse eu acho um papel muito importante da gente como pediatra, por exemplo, agora nesse momento. Que a gente se mantenha inteiro, né? Sereno, não entre nessas questões polêmicas, né? Eu não sei como é. São Paulo, eu acho que também teve algumas coisas parecidas aí, né, Flávio? Você sabe que quando eu passo uma notícia dessa, né, em rede nacional de rádio e televisão, em algum momento, algumas pessoas vão imitar essas atitudes. Aqui na minha região, dois adolescentes hoje foram pegos com duas facas na sua mochila, porque o pai e a mãe pediu para ele levar a faca para se defender possivelmente de um coleguinha. Então, o pai e a mãe já instruiu errado, ele não tem que levar a faca para se defender. Porque vira uma bola de neve, uma contaminação, um ciclo para o lado do negativo. Então, tem que ter muito diálogo entre pais e filhos, professores, diretores das escolas, com os pais das crianças, porque o pai e a mãe têm que estar em cima, observando mesmo. Eu acho que eu estou falando o óbvio, né? Olhar o celular direitinho, onde está, com quem está falando, tirar o celular. Chegou 8 da noite, não usa mais o celular, só usa durante o dia, não leva o celular para o quarto sozinho. Eu acho que tem que ter algumas normas assim reguladoras do núcleo familiar com o acesso à informática, à internet. É a minha opinião. Mas tem pai e mãe que dá celular para o filho com 2 anos de idade e a criança já fica assim. E aí você está viciando desde cedo, e aí complica. Eu queria até ver a Ju que tem filho pequeno, né? Eu não tenho filho, mas eu vivo isso no dia a dia, no consultório, né? Mas Uhum. eu acho que isso também é uma coisa que tem acontecido, né, Ju? Nos colégios, essa questão, né? Sim, primeiro agradecer o Flávio, foi maravilhoso também relembrar Obrigado. essa música que é lindíssima e essas reflexões todas. Essa questão da violência e do bullying nas escolas, né, e de como as crianças reagem é impressionante, né, assim, as reações agressivas, né, violentas e ontem também o grupo da turma do meu filho, que tem 6 anos, foi isso a noite inteira, assim, né? Ah, amanhã tem ameaça, dia tal também tem. Vão levar os filhos, não vão, não leva para a escola e a função toda, né? E a gente tentar fazer com que o pessoal não se contaminasse, assim, com isso, né? E até Uhum. eu tentei falar com o pessoal
tentei ser mais concreta, assim, eu digo, não, vamos falar com uma amiga que é delegada, e essa amiga falou com o pessoal da inteligência da Secretaria de Segurança do Estado, e passei para as gurias assim, não, gurias, se acalmem, tá todo mundo ligado e monitorando essas coisas, né? Então, ninguém vai precisar se defender com unhas e dentes como isso aí que aconteceu, que chega a esses extremos, né? É. E, Né? e o problema também são as crianças, assim, que também se contaminam, né? Então, tinha várias que têm irmãos mais velhos, que os mais velhos, de 10 anos, 11, estavam apavorados, assim, né? E aí eles têm acesso a TikTok, a isso, aquilo, então eles estavam vendo vídeos ameaçando. E então, pior estavam essas crianças mais velhas que estavam tendo acesso a essa informação sem o. Aí que a gente vê, né? Que aí eles têm acesso a qualquer tipo de informação e o pai e os pais não têm. Os pais ficaram sabendo pelos filhos que acessam o TikTok e têm acesso a todas essas informações e essas ameaças, essas coisas agressivas. Então eu disse para as gurias, não sei se eu estou sendo muito poliana, disse no grupo, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, assim, né? Por que que essas coisas estão acontecendo? Que tipo de jogos que essas crianças, que os nossos filhos jogam? Que às vezes eu acho que o meu filho é um ET porque eu não deixo ele jogar Roblox, isso e aquilo. Eu não gosto de dar arma para ele brincar. Eu digo para ele que eu acho que a gente não pode cultuar a violência e brincar de violência, né? Às vezes até sou muito rígida, mas a gente brinca muito com a violência, né? Cultua muito, cultiva uma cultura de violência e não de amor, né? E aí acaba ah, alimentando essas questões, né? E ainda mais em mentes doentes daí, né? Porque daí a gente tem mentes muito doentes que chegam a esse ponto, né? Ô, Ju, Mas eu acho que. E outra coisa é que, bom, realmente tem escolas muito inseguras, tem escolas públicas muito abertas. Hoje foi o assunto do dia também, Verinha, nos meus pacientes, assim, e aí tem relatos de mães do interior, de Pedro Osório, de Sim, Piratini, de cidades perto aqui, que as crianças saem da escola sem ninguém ver, fogem da escola, os pais entram e saem e ninguém percebe, então acho que sempre uma coisa boa sai dessas coisas horrendas, no sentido de revisar essa segurança, né? ô, E, Ju, mas, você sabe que quando eu era criança, a gente brincava muito na rua, né? sim, Hoje não se brinca mais na rua, eu acho eu muito também. estranho, muito estranho. É. E uma das brincadeiras que a gente tinha na rua era brincar de polícia e ladrão, Sim, aham, o que nada mais era do que um pega-pega. aham, Só sim, isso, a gente era tão inocente, né? é Flávio, mas verdade. na tua época, quando a gente, que eu devo ser teu contemporâneo, quando a gente brincava de polícia e ladrão, a gente queria sempre ser a polícia É Pois é, verdade. para pegar o ladrão. Hoje em dia não é mais tanto assim. É, E esse caso das violências das escolas, que é uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, eu tenho visto muitas coisas, até porque eu atendo bastante criança no consultório, né? E adolescentes, e vão trazendo muito essa angústia. Não tem vida, não tem espiritualidade, não tem arte, não tem bons exemplos, não tem fatores positivos para movimentar a vida. Entra um assunto com esse, ainda que ele seja extremamente mórbido e terrível, ele traz movimento. Ele produz fofoca, ele produz debate, ele produz conversa, manda, encaminha, o que que tu acha, o que que tu não acha. E as pessoas, elas não querem a resolutividade. Quando a Ju chega com esse dado concreto, que é a opção saudável e razoável, ela estraga a brincadeira praticamente. Porque o que as pessoas querem é esse furdunço. E por que que elas querem os furdunços? Porque tá tão difícil de se conectar na amizade, no amor, na tolerância, na empatia, que mesmo essa conexão do medo é ainda algum tipo de conexão. E aí as pessoas ficam vivendo nessa baixa vibração para poderem vibrar, porque se não é isso, é vazio total, que é mais desesperador. Então eu vejo, por exemplo, que eu também tenho crianças, né, um pouco maiores, as mães, os pais mobilizados, blá, 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 nunca se fala tanto coisa. Quando tem uma coisa positiva, ninguém fala ou comenta.
Mas quando tem isso, isso dá uma dinâmica dentro do grupo, aí as pessoas estão se mobilizando para pensar as escolas. Quando a escola vai bem, quando o filho tira uma nota boa, quando tem uma coisa positiva, não dá movimento nenhum. Tem que até, não, não posso expor, e não sei o quê. E quando tem essas coisas, nossa, e a gente está vivendo uma vida muito difícil, muito violenta, muito sem conexão. E essas coisas, de alguma maneira torta, conectam. É. Gente, eu li um livro agora esse ano, talvez alguns de vocês já tenham lido, é o Boa Nova, do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então, cada capítulo é uma história diferente, não é um livro continuado, né? E cada capítulo conta uma passagem de um dos apóstolos com Jesus Cristo. E foi um livro tão bonito que me tocou tanto. São capítulos curtos, mas você tem que ler pausadamente, frase a frase. E a beleza do texto, a beleza da experiência dos apóstolos com Cristo, é isso que a gente tem que retomar. Então, eu recomendo aqui, para quem for assistir essa live aí de hoje, o livro Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos. Maravilhoso, maravilhoso. Boa noite, pessoal. Pode falar. Eu, Joyce, eu pode sou, falar, eu querido. sou, isso, eu sou da AME de Rio Grande. E, e aí, assim, eu estou ouvindo os relatos, né? E eu atendo muito adolescente também, que vem bastante no ambulatório. E eu percebo uma coisa muito, assim, ó, muito que eles trazem isso, eles passam isso para gente, que é uma solidão. Eles se sentem muito sozinhos, né? Porque eles não se abrem com os pais. Os amigos, eles acabam sendo amigos virtuais, mas na sua grande maioria, não é? Uhum. E eles chegam com essa essa maneira de ser, eles ficam fechados neles mesmos, eles se sentem muito sozinhos. Aí tu começa a conversar com eles, começa a puxar, principalmente aquele adolescente que vai sozinho, às vezes o pai e a mãe ficam lá na sala, espera, e aí tu começa a puxar e conversar com eles e tal, e aí tu começa a ver coisas que te deixam assustadas, assim. É, e adolescente que eu quero dizer é aquele adolescente que vai até os 20 e poucos anos, né? Teve uma menina de 19 anos que sentou na minha frente e me pediu para ir para o psicólogo. Tá, encaminhamento, psicólogo e tal. Aí eu perguntei para ela por quê. Aí ela me disse, doutora, é que eu já tentei me matar 3 vezes, 19 anos. Aí eu comecei a conversar com ela, e vem aquela coisa assim, ó, de que ela se sentia ilhada, entende? Sozinha, né? E aí tu começa a conversar e a puxar e chamar a atenção sobre as coisas boas da vida, porque ela só tem uma visão de coisas ruins. Ela se prendia muito na visão das coisas ruins, né? E a gente sabe que eles têm uma mente que é uma esponja, né? Captam tudo. Claro, vão para a rede social e a gente sabe que, vocês estão comentando agora, absorvem toda essa negatividade das notícias, das piores notícias, né? E eu continuei conversando com ela, né? Porque eu fiquei pensando para mim assim, eu vou dar só um encaminhamento para essa guria e ela sair daqui sem eu dizer nada para ela. Não dá para ser assim, né? Porque eu sou clínica, né? E aí a gente ficou conversando um bom tempo, olha, assim, ó, as minutos, essas consultas são a cada 20 minutos e tal, no ambulatório, mas a gente estendeu um pouquinho mais. Eu percebi que tendo alguém para quem ela pudesse falar, e alguém que se interessou pelo que ela sentia, da maneira com que ela estava sentindo e como que ela estava se comportando e por que isso, aquilo mudou até o semblante dela quando ela saiu da sala.
Então, eu acho que assim, os adolescentes, as crianças já se sentem assim, porque muitas crianças não têm limite, né? Os pais não impõem limite. Eu estava vendo eu nem lembro direito o que foi, que eu li, foi uma história assim que tinha a professora mandou um bilhete para os pais que o aluno, tá, não tinha feito o dever de casa, pediu para eles conversarem, né? A resposta que os pais deram foi uma coisa assim, que a professora tinha que ser menos exigente, que a professora estava exigindo demais dele e que tinha que conhecer ele melhor, e tinha que ver ele nos outros anos, inclusive com o diretor antigo. E aí, para finalizar, que se a professora realmente insistisse nesse ponto de vista e tal, e a mãe, no caso, iria, que foi quem estava respondendo, né, iria conversar com a professora o tom dela, do que ela escreveu, porque eu vi que estava escrito de volta, né, tava na imagem, teria uma conversa com ela, nós vamos ter uma conversa num papinho bem tranquilo, assim. Então, o que uma criança dessas vai pensar? Eu faço o que eu quiser, o mundo é meu, porque eu tenho apoio dos meus pais, não é? Então, no momento que ele pega e sai com uma faca, uma criança, um adolescente sai com uma faca, ele vai e faz o que está na cabeça dele fazer, e porque ele acha que aquilo está certo, que ele vai fazer, está tudo certo, porque os pais apoiam. Além de que a gente sabe que tem um outro lado, né? Principalmente nesse tempo em que a gente está em transição do planeta, existe um outro lado muito interessado exatamente nessas atitudes e em mentes abertas e de fácil acesso. Né? Quais são as mentes abertas de fácil acesso? Crianças, adolescentes e jovens, não é? Principalmente esses que se sentem mais soltos, que se sentem mais sem ter um ponto de apoio. Então, de uma maneira ou de outra, eles chegam de alguma forma, e a forma mais direta de chegar é exatamente através da internet. Então, eu vejo muita criança, muito adolescente, desculpe, muito adolescente, que chega para mim lá, se sentindo sozinho, presos exatamente lá na internet, e que vão pedir, já estão tomando medicação, hoje mesmo, uma menina de 17 anos está tomando medicação, a mãe foi lá pedir, foi com ela para pedir encaminhamento para o psiquiatra e para o psicólogo, né? E aí eu olhei assim, a medicação que ela estava tomando, a idade, eu disse, meu Deus, quanto amor falta nessa casa, nesse lar, nessa família. Quanto amor falta. E eu acho que isso está faltando muito. Os pais foram muito podados, talvez, e não querem que isso aconteça com os filhos, mas tem que haver um limite. Né? Tem que haver um limite. Joyce, eu vou pegar E um gancho eles, teu ali, que é muito importante que tu falou, para eu não perder esse detalhe, desculpa te sim, interromper, porque tu falou uma coisa muito importante que eu queria ver até a opinião do Flávio. O que que acontece? As famílias acham que quem vai resolver é o psiquiatra, ele vai entrar com remédio. Aí vem a questão que tu falavas exatamente hoje, e o papel de cada um no seu papel de mudança para o tratamento. E a gente vê bem isso, né? Eu vou devolver lá para o psiquiatra, tá? Mas o meu papel como pai, eu gostaria até que tu comentasse isso, porque a gente vê muito isso, né? E cai até na temática que tu colocasse hoje, né? Pois é, Vera, isso aí tem a ver com a portabilidade da responsabilidade. Eu fiz o filho, ele veio pelo meu intermédio, teve uma programação reencarnatória para ele vir através de mim, da minha esposa, mas eu não educo.
eu deixo fazer o que quiser, quando quiser. E aí, dentro da escola, ele repete o que faz em casa. Se ele não ouve um não dentro de casa, ele não consegue ouvir um não dentro da escola. E aí ele parte para a violência, e aí a escola, por medo de perder o aluno, até por problemas financeiros, não dá bronca no aluno, a escola tira a autoridade do professor, beneficia os pais prepotentes, os pais irresponsáveis, os pais folgados, e esse sistema se retroalimenta, dando moral a quem não precisa de ter moral naquele momento. Está tudo errado, né? E eu não estou sendo nostálgico, mas eu estou vendo o que está acontecendo hoje. É. Então, eu lembro que quando o diretor da escola entrava na minha classe, todos se levantavam imediatamente. Era automático. E não era algo necessariamente militar. Era uma atitude de respeito. O professor falava, o diretor chegou, todos de pé em respeito ao diretor da escola. Então, existia um, um amor respeitoso, uma admiração quem eu gostaria de ser. E o professor ele pode ser amigo, mas não precisa ser amiguinho. O pai e a mãe podem ser amigo, mas não precisa ser amiguinho, né? Tem pai que é mais infantil que o próprio filho. Então, haja terapia, né? Queres falar alguma coisa, Sidéria? Eu queria só acrescentar, assim, vocês falaram muito da violência, né? Mas uma coisa que eu percebo, assim, ó, e até buscando o que o Dr. Flávio falou, ele começa com a música que o Milton viralizou com o Milton Nascimento, né, Caçador de Mim, em que ele fala de uma busca, né, entre o ser calmo e o ser agressivo, né, essa busca de si. E somos seres violentos, somos seres agressivos, somos. E essa agressividade é o que nos protege em muitos aspectos, né? E o que a gente está fazendo? A gente está criando filhos sabidos. Eu acho que não é só uma questão dos pais, eu acho que enquanto sociedade, a gente está criando os filhos para eles serem valorizando o intelecto, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer isso, e esquece os valores principais, a angústia do viver, a angústia da relação, porque eu me faço no outro. A minha afetividade depende do outro. Então, a gente está botando os filhos no inglês, no ginástica, no esporte, assim, aquilo, e qual o espaço que a criança está tendo para brincar? Qual o espaço que ela está tendo para ela elaborar o mundo em que ela vive, em que ela perde as pessoas, em que ela perde os amigos, em que ela está em transformação interna constantemente. A gente está perdendo isso. E quando meus filhos eram pequenos, a escola que eu busquei é uma escola que eles pudessem em cima de árvore, que eles pudessem brincar, ter contato com bicho, né? Porque eu sabia que o inglês eles iam poder aprender depois, mas a relação com esse mundo dependia de uma boa formação, que dependia do afeto que eu daria para eles, das brincadeiras que eu fazia, da relação com o outro que vinha e tratava eles de uma forma errada e que eles tinham que saber sair disso. Hoje a gente está podando os filhos, né? Quer dizer, a Ju falou, por exemplo, um exemplo que ela deu que muito me preocupava também, né? Eu não dou arma. Tá, e eu acho que sim, é errado dar arma. Mas hoje, se você pegar um pau de vassoura e fizer isso de uma arma, a gente vai brigar com o filho. E ele está só fantasiando, né? E ele precisa fantasiar, ele precisa saber lidar com a própria agressividade. Então, a gente está podando as crianças de lidar com a própria agressividade. E aí, o que acontece? Elas crescem com isso dentro delas, porque a agressividade está aqui dentro. Eu não dei espaço para ela trabalhar, Eu dei né? uma nurse pro Vicente esse final do ano. Acabei dando. E um saco de pancada. Quando tu tá brabo, vai lá, extravasa.
Eu passei por esse conflito também, né? Só que eu me lembrei que eu adorava ver desenhos extremamente violentos na minha infância. E que eram desenhos construtivos dessa agressividade interna, né? Então a gente tem que criar espaços não para podar e dar limite só. Sim, tem muitas crianças que precisam de limite, mas o que elas estão dizendo nessa violência? O que a gente está dizendo nesse não escutar a violência das nossas crianças, né? É isso que a gente tem que questionar. O que a gente está fazendo com a nossa violência? Porque o autoconhecimento, ele requer o quê? Ele requer que eu faça um mergulho dentro do quê? Da minha sombra, daquilo que eu carrego dentro e que eu não quero ver, entende? Então, isso me inquietou, assim, quando falaram da agressividade, porque está se depositando muito dos pais uma responsabilidade que é social, não é só dos pais. Não é, é geral. Nós estamos criando é, conceitos que os pais estão indo atrás, né? Acho que a psicologia errou muito quando dizia que não podia dizer não para uma criança um tempo atrás, e hoje ela está tentando resgatar isso, né? Mas isso é social. A gente precisa fazer uma mudança geral, né? Que espaços a gente está dando para isso, para a gente ouvir a nossa agressividade. Ô Vera, Perfeito, Sidério. ô Vera, você Pode falar, lembra, Flávio. você lembra aqui que a doutora Marlene Nobre sempre dizia, no mundo espiritual, um olhar já basta. É bem isso aí. Verdade. É isso aí, né? É. Mas, gente, está quase fechando 22 horas, né? Porque o nosso tempo é até 22, a gente sempre prima para fazer tudo no horário, viu, Flávio? Não vamos cansar o palestrante, né? Foi bastante discussão. Então, eu queria, viu, Flávio, te agradecer muito. Foi fantástica a tua apresentação hoje, suscitou. Claro, a gente está passando por esse momento ali, não tem como não surgir esse assunto, né? Tu é, tu é um psiquiatra, já aproveitamos para discutir contigo, porque o pessoal está sedento de discutir esse assunto, né? Com Te certeza. agradecer muito, Flávia, a tua disponibilidade, o teu carinho aqui. Nós da M Pelotas te amamos muito, né? Com certeza vamos te Obrigado, convidar. Tu e realmente. a Giovana, viu? E a Giovana, que eu adoro, nós adoramos a Giovana, ela sempre fala aqui com a gente. Ela falou em fevereiro para a gente. O pessoal também Foi, gostou né? muito dela. Te agradecer o carinho, a disponibilidade, né, de sempre de estar aqui com a gente, viu, Flávio? Muito Tá obrigada, bom. tá, meu querido? E Obrigado a vamos nos você. ver no Ednesp, viu? Vamos para a Vitória. Claro, com certeza. Aqui vai bastante gente, viu? Eu vou, vai eu, a Ju, e aí acho que não vai conseguir, né, Ju? O Sérgio, a Janine, eu, o Fernando, a Alicia, vai a Isabela, também que é da AME aqui, vai mais Sim. gente que eu sei. Acho que vai umas 8 pessoas. Tem uma turminha boa Maravilha. aí. Aqui também Maravilha. vai umas 6 ou 7, eu acho, por aí. Nós vamos se encontrar lá, vai ser bem legal. Toda a família reunida lá. Coisa boa, né? Oi, como? Com certeza. Elodie, tu faz uma oração para nós encerrar a reunião de hoje, querida. Posso sim. Então, queridos amigos, serenando a nossa alma, serenando o nosso coração, vamos agradecer ao Mestre Jesus, nosso amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e compartilhar esse momento com os nossos irmãos espirituais. E aproveitando todos os ensinamentos que Allan Kardec nos deixou, eu gostaria de pedir aos espíritos benevolentes que aqui estão para nos assistir enquanto mensageiros de Deus. Amparai-nos, amigos espirituais, nas provas dessa vida. Dai-nos forças para enfrentá-las. Retirai de nós os maus pensamentos e não nos deixeis ser influenciados por maus espíritos, nós, nossos filhos, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Dai-nos o esclarecimento e permiti que nos tornemos dignos das vossas benevolências e das nossas necessidades,
segundo sempre a vontade do nosso Pai maior. Nunca nos abandoneis, queridos irmãos, espíritos iluminados, e fazei sempre com que sintamos a presença dos bons anjos, espíritos de luz que nos amparam e nos assistem. Que assim seja. Obrigada, querida. Então, gente, encerrando, foi mais um prazer. Muito obrigado, viu, Flávio? Foi maravilhoso. Acho que ia Tá dar bom? bastante discussão ainda, né? Mas